Olá, eu sou a professora Suzete da Univale e juntamente com o Bruno de Amorim Canterme fizemos esse artigo que tem como título Explorando as dinâmicas da cultura organizacional, percepção de gestores de pequenas empresas em relação aos dados sociodemográficos. Contextualizando então um pouquinho a nossa pesquisa, a gente sabe que no Brasil, de acordo com os dados do SEBRAE, as micro e pequenas empresas respondem por cerca de 99% de todas as empresas existentes no país, com 55% dos empregos com carteira assinada e representa quase 30% do PIB brasileiro. Então, nesse sentido, nós fomos investigar, reforçando a importância que as micro e pequenas empresas têm na cultura, na economia brasileira, nós fomos investigar as empresas de moda íntima e linha praia localizada em Ilhota, no estado de Santa Catarina, que é um polo enorme de indústrias que bem significativo para a região, para o Brasil e até em questão de exportação. E Paz e Tial abordam uma cultura organizacional com um sistema que deve ser considerado para implementar políticas, diretrizes e ações em prol do trabalhador que, por sua vez, se compromete com o alcance de metas, sobrevivência e crescimento da organização. Então, Vassi e Valentim, em 2003, dizem que observar e interpretar as características da cultura organizacional pode ser um fator preponderante para que os sujeitos organizacionais compreendam melhor os problemas vivenciados e formulem uma visão do futuro. Então, fomos investigar como que os dados sociodemográficos, se eles têm influência ou não em relação à cultura organizacional. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, analisar a percepção de gestores de micro e pequenas empresas sobre a cultura organizacional em relação aos dados sociodemográficos. Em relação à metodologia, uma pesquisa descritiva, quantitativa, uma survey, dimensão transversal, que foi aplicada em um determinado período de tempo. A população foi constituída pelos gestores das empresas da Associação Comercial e Industrial de Ilhota, que à época eram 102 empresas e tivemos uma amostra de 82 respondentes. O questionário, então, foi aplicado de cultura organizacional com base em Cameron e King, é um questionário com perguntas fechadas em uma escala de 4 pontos, com alternativa, que divide, então, analisa a cultura em 4 dimensões, a cultura clã, a cultura inovativa, a cultura de sociedade e a cultura hierárquica. Os dados, então, eles foram analisados por meio de estatística descritiva, frequência e com uso do teste de Smirnov e outros testes para verificar se existe essa relação, então, entre a cultura organizacional e os dados sociodemográficos. Os questionários, então, eles foram enviados via Google Forms, pela Associação Comercial, e os respondentes foram os gestores das micro e pequenas empresas. Aqui a revisão teórica, então, teve como base a teoria base de Cameron e King, que eles trazem aí os 4 tipos de culturas, que tem na questão da flexibilidade, do controle interno, controle externo, que é a cultura clã, a cultura inovativa, hierárquica e a de mercado, e a cultura dentro de uma organização envolve os pressupostos básicos que um grupo criou ou desenvolveu em situações adversas e que, por ter sido considerado útil, foi passado aos integrantes da organização como uma forma correta de lidar com problemas posteriores da mesma natureza. Stress et al., eles dizem que a cultura define as formas como os indivíduos interagem dentro daquele contexto organizacional, indicando os comportamentos adequados e aceitos pelos respectivos membros. Então, aqui, para entender quem é esse nosso público, nós temos, a maioria é do sexo feminino, a escolaridade, ensino médio, então ainda são pequenas, como são pequenas e médias empresas selecionadas, a gente percebeu o nível escolaridade baixa, a maioria com ensino médio, a maioria pequena, microempresa, e a empresa familiar é predominante. Então, ali nessa região, um polo, e vai passando de pai para filho. E a média de funcionários foi de 12 funcionários por empresa. Então, a partir desses dados é que nós fomos investigar se o gênero, o sexo masculino, feminino, enfim, todos esses itens demográficos, sociodemográficos, se tem diferença em relação à cultura organizacional.
Quando nós analisamos a questão a cultura atual e a escolaridade dos participantes, não teve influência nenhuma. Se tem segundo grau, primeiro grau, não teve diferença em relação ao grau de escolaridade. A mesma coisa em relação ao sexo dos participantes, feminino, masculino, não, a percepção de cultura é a mesma. A questão também da classificação da empresa micro, pequena e média, também não teve diferenças significativas em relação à cultura organizacional. Analisamos também a forma da administração, então se é familiar, profissional ou mista. E aqui a gente percebeu que foi encontrado a diferença na administração familiar. E quando nós analisamos também nesse artigo qual é a cultura que mais se destacou, foi a cultura clã. Então, é aquela que está bem relacionado com a questão da administração familiar. E é claro que se nós formos analisar historicamente, ou o que diz a teoria, a empresa familiar ela tem as suas especificidades em relação a uma profissional ou mista. Vem aquela história de pai para filho e vai passando a cultura, ainda mais que a gente percebe aqui que são empresas pequenas e com poucos estudos, né? O estudo é a nível médio, então vai passando os ensinamentos, o pai vai passando para o filho, aí o filho, é bem típico assim, o filho já tem a sua empresa, o pai tem a dele, então é por isso que deu essa diferença aí na questão de forma de administração da empresa, que a teoria, de certa forma, explica em alguns aspectos. Em relação às considerações finais, né, então, os estudos revelaram que a escolaridade, sexo, classificação da empresa, setor de atuação e número de funcionários não afeta significativamente essas relações. Entretanto, foi encontrada uma diferença significativa entre a administração familiar com média inferior à mista na cultura clã. Quanto ao tipo de cultura atual, percebe-se que a cultura clã é a mais evidente nas organizações estudadas, então torna-se oportuno observar que as micro e pequenas empresas de moda íntima, linha praia e de ilhota apresentam estruturas e direcionamento simples, elevando em consideração que sua maioria são familiares, é de se esperar que a influência dos gestores e proprietários seja muito presente. Aquilo que eu comentei anteriormente, então, que a gente já fez vários estudos de liderança, de orientação empreendedora, com esse polo, né, de empresas, e se percebe que geralmente o gestor é o proprietário da empresa. Aí se justifica esses resultados. Então, como pesquisas futuras, né, considerando os achados dessa pesquisa, acredita-se que seria interessante adicionar outros construtos ou substituírem pesquisas semelhantes, por exemplo, competências, clima e cultura organizacional, entre outros, ligados à relação do indivíduo com seu ambiente de trabalho. Então, será que esses outros temas voltados ao comportamento não daria diferença, por exemplo, entre homens e mulheres, enfim, todos esses dados sociodemográficos que foram analisados, então a gente deixa aí como sugestão para a pesquisa futura. Aqui são as principais referências que foram utilizadas no nosso estudo, que serviram como base para a fundamentação teórica e análise dos resultados. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.